Olá, meu nome é Fábio Takeda, sou médico radiologista, especialista em neuroimagem pela Beneficência Portuguesa de São Paulo e criador do Pontos Medicina. Este é o primeiro vídeo de um projeto que tem como objetivo ajudar colegas não radiologistas, residentes de radiologia ou até mesmo radiologistas que não têm tanto contato ainda com neuroimagem. E como que esse projeto pretende ajudar? Vira e mexe, alguém pergunta por onde estudar neuroimagem. E eu decidi selecionar alguns artigos que eu considero importantíssimos para quem está começando a aprender neuroimagem e utilizar esses artigos como um guia. A ideia não é fazer um resumo do artigo, mas usar o artigo para guiar um assunto e trazer esse conteúdo para aplicação clínica, para a vida prática. Eu vou colocar a minha experiência, as dificuldades que ocorrem no dia a dia, dicas, enfim, tentar mostrar para você como aquelas informações do artigo podem ser utilizadas no mundo real. Eu acho que vai ser legal esse projeto, eu espero que você goste e que seja útil. Neste primeiro capítulo, quem me ajudou na discussão foi a Vanessa. Ela é radiologista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fellow em neuroimagem cabeça e pescoço da Medvia. Vamos discutir aqui um artigo publicado na Radiographics em outubro, né? Foi uma recomendação sua, não tinha lido esse artigo ainda. Eu achei ele bom, muito bom esse artigo, né? Muito didático, muito abrangente. Foi um grupo espanhol, né? Tem um pessoal. Tem um pesquisador aqui que é de uma universidade americana, mas tem um sobrenome espanhol também, deve ser amigo do pessoal. Né? E ele faz uma revisão bem ampla, né, da trombose venosa cerebral, né? São dicas radiológicas. Será que é assim a tradução correta? Radiologic Clues? Eu entendi dessa forma. Fechou aqui minha caixa de texto, peraí. E daí eu vou deixar aberto aqui o bloco de notas só para fazer algumas anotações que a gente considerar mais relevante, tá? E o que você achou do artigo, hein? Eu acho assim que, principalmente para plantão, né, pensando de uma forma bem prática, assim, eu acho que ele é essencial. Né, para quem vai começar a dar plantão, independente se você for dar neuro ou não, em algum momento tu vai se deparar com isso aqui. Então eu acho que ele é um tema muito relevante, assim, e ele é um artigo bastante prático, né, ele traz o que você precisa realmente saber, assim, na prática, até para saber orientar o médico que exame solicitar, orientar daqui a pouco o técnico que protocolo utilizar e saber detectar a alteração, né. Então... Eu não diria mais, não só ampliando do neuroradiologista para o radiologista geral, mas ampliando para quem lida com urgência e emergência, né? Você não acha? Com certeza. Falando nisso, deixa eu pegar uma opinião sua. Se você quiser dar uma opinião mais polêmica, não tem problema. Eu corto depois na edição. O que você acha dessa ideia de que o não radiologista deve saber interpretar o exame de imagem também? O que eu acho? É uma pergunta difícil, mas eu não vejo problema. Não tem problema. Eu não vejo problema em eles quererem saber interpretar, ter uma noção básica. Eu acho que até é importante, né? Por exemplo, eles saberem detectar no hematoma de crânio uma hemorragia, porque o que importa é a vida do paciente que está ali, né? Não importa se ele sabe, se ele não sabe. Depois, quem vai dar o laudo definitivo, que é o radiologista, que tem mais experiência e tudo. Então, eu acho que é importante, sim, o médico não radiologista saber pelo menos o básico, assim, né? Ou, por exemplo, detectar um pneumotórax numa radiografia de tórax, levando agora para uma coisa bem básica, né? E em termos de neuro, assim, eu acho que sim, eu acho que tem sua importância, eu acho que isso é uma coisa que é deixada de lado, eu acho que é muito... a gente dá pouco valor, principalmente na época da faculdade, assim, né, eu pelo menos não tive contato praticamente nenhum, assim, com radiologia, e na verdade faz parte da abordagem até semiológica, eu diria, assim, do exame do paciente, né. Então eu vejo isso com bons olhos. Mais desencarado, na minha opinião, como se fosse assim, o cara sabe usar o estetoscópio, sabe usar Exatamente. Ele tem que ter uma noção, talvez ele não saiba fazer um diagnóstico mais complexo, mas ele tem uma trombose, né, que a gente vai discutir hoje. Mas vamos começar lá no artigo, vai. Olha só, eu acho que esse artigo acho que está muito bom, está muito didático. Assim, a gente pode ler um artigo de várias formas, né? A gente pode ler ele rapidinho, fazer um resumo ali em 5 minutos, ou a gente pode aproveitar ele ao máximo. Eu acho que esse artigo está muito didático. Muito bom, né? Se a gente pega a introdução ali já, ó. Já. Isso aí dá pra gente ficar meia hora discutindo isso aí, sabe?
Olha só, Bom, você quer... quer que eu comece? Começa aí que eu vou... Vamos Eu vou te começar interromper então. bastante, tá? Eu vou te interromper Vai, bastante vai, porque vai. o tempo todo eu vou estar pensando naquele que está começando. Eu quero ajudar principalmente o pessoal que está começando. Beleza. Vamos tentar começar do começo então, para a gente tentar seguir uma ordem legal aqui, Legal, né? vamos lá. E o começo de qualquer radiologista, então, é informação clínica, né? Que nem o Takeda acabou de falar. Então, a primeira coisa que a gente vai se deparar é com informação clínica. Então, a gente já sabe que ela é uma doença, a trombose venosa cerebral, ela não é comum, mas mesmo assim, ela ainda faz parte aí de uma porcentagem boa de causas de eventos vasculares, principalmente em pacientes jovens, né? E neonatos. Mas, então, Olha só, ela... deixa eu fazer a primeira pausa aqui, ó. É engraçado, né? É considerado doença rara, ele dá uma estatística aqui, ó. Os artigos têm uma incidência menor, 3 casos para 1 milhão de Pois pessoas. é, eu acho que é subestimado esse valor aí. Não sei. Não. Eu olhei a estatística, eu comecei a ler esse artigo aqui e falei, caramba, esse negócio tá errado, né? Eu comecei a procurar estatísticas de outras doenças, né? Que, assim, eu coloquei mielomeningocele. Pô, mielomeningocele é um troço raro, né? E veio lá Raríssimo. na Radiopedia 1 para 500 nascidos vivos. Né? Então, você pega 1 milhão, divide por 3 e dá 3. Então, assim, dá uma estatística... Pô, pra mim, eu tinha a percepção de que mielomeningocele era muito mais rara do que trombose venosa, né? Sim, e na prática, assim, eu tenho pouco tempo de prática, mas eu já peguei trombose venosa, por exemplo. Né? Claro que eu já peguei também mielomeningocele, mas ela aparece. Ela, apesar de estar essa estatística ali, ela aparece. Ela não é algo assim tão raro assim que a gente nunca vai ver na vida, né? Uma coisa que eu percebi logo no começo, assim, quando eu comecei a estudar neuroimagem, assim, todo caso que eu via no Fellow, e daí eu ia estudar, essa doença aqui é rara, né? Essa doença aqui é rara, essa aqui é doença rara. Eu falo, pô, só vejo doença rara, mas eu tô vendo todo mês eu vejo uma doença rara, né? Que negócio é esse? Então eu vejo o seguinte, você tem que tomar cuidado com a estatística que a gente lê, né, na literatura. Tem que Talvez tomar seja do ponto cuidado. de vista do cara que é clínico, que vai pedir o exame, está lidando com a população em geral, talvez essa estatística se aproxime um pouco. Se você é da área de radiologia e está lidando com imagem, tem que tomar cuidado que, assim, né, isso principalmente talvez para R1, para R2 de radiologia, a nossa estatística não bate com essa estatística aqui que a gente vê em artigos, né? A nossa amostra é muito, muito viciada. Pô, esclerose múltipla eu vejo 1 a cada 2 dias no máximo, né? Com um exame de controle ou diagnóstico. Então, assim, a nossa estatística de radiologista, então quem for da área de radiologia, toma cuidado. É uma estatística à parte, né? Então, cuidado com radiologistas, cuidado com as estatísticas. Né? Vocês vão ver muito mais do que essa estatística aqui do... Que mais? O que você estava falando? Bom, então... Eu vou te avisando já para não se irritar, que eu vou te cortar Não, bastante. vai me cortando. É isso aí, não tem problema. Então a gente estava começando falando que a primeira coisa para qualquer radiologista é ter em mãos informação clínica, tanto para saber que exame indicar ou orientar o médico, quanto para você saber interpretar. E dentro dessas informações clínicas, a gente inclui epidemiologia, tanto do paciente, tem que saber se esse paciente é mulher, se ele é homem, a idade do paciente. A gente não pode começar a interpretar qualquer exame sem olhar na tela de interpretação qual é a idade do paciente, tá? Então, aqui a gente está falando de uma doença que acomete principalmente pacientes jovens e neonatos, né? Além dessa epidemiologia, a gente tem a epidemiologia da doença, que a gente já falou. Essa doença que a gente vai falar hoje é uma doença relativamente incomum, né? E depois a gente conheceu os fatores de risco da doença, né? No caso da trombose venosa cerebral, ele lista ali os principais fatores de risco locais, né, e sistêmicos. Então, coisas locais que fiquem próximas aos seios durais ou às veias corticais, como trauma, tumores cerebrais, infecções. É que você já pulou a introdução, já foi direto ali para os fatores de risco já, né? Tá, Porque, olha só, deixa eu só explorar o máximo possível, porque eventualmente pode ter alguém que está sendo o primeiro contato com trombose venosa cerebral, né? Então, assim, ó, tem essa estatística, aqui, essa epidemiologia que ele falou, né? Neonatos. Eu confesso que minha experiência pessoal é pequena de trombose, assim,
eu não fiz muitos diagnósticos de trombose cerebral em neonatos. Você viu bastante? Ah, não lembro de ter visto nenhuma, na verdade. Eu lembro que no Fellow eu vi uma angiorressonância e foi o único caso neonato, talvez uma criança menorzinha, assim, mas já não é mais neonato. Eu vi um outro caso com infarto talâmico, acho que era um infarto talâmico, eu não tenho certeza, mas a minha experiência pessoal fugiu um pouco essa epidemiologia, que para mim essa epidemiologia aqui é a grande maioria. A grande maioria, né? Uhum, concordo. Mas assim, a gente está lidando com estatística de artigo aqui, né, de uma casuística maior, obviamente que essa estatística aqui que ele está apresentando tem chance de ser uma estatística mais próxima da realidade, né? Não é porque... tem que tomar cuidado com essas opiniões, né? Eu nunca vi, não quer dizer muita coisa, eu nunca vi, né? Tem que ver o que tem relevância estatística. Olha só, e por que esse grupo aqui, ó, é o grupo de maior risco, hein? Então, eu acredito que seja em função principalmente dos fatores de risco que a gente estava falando, né? Uhum. Que mulher, principalmente, ela entra aí na questão dos fatores sistêmicos, principalmente hormonais, relacionados à gravidez, puerpério, uso de anticoncepcionais. Homem não engravida, né? Homem não engravida. Principalmente, acho que isso, né? O uso de anticoncepcionais orais também, né? É um fator de risco bem conhecido, né? Uhum. Acho que essa epidemiologia é principalmente por isso, né? Depois, desordem hematológica, que também é relativamente comum em pacientes jovens, né? Entre as leucemias, enfim, e afins, anemias, malignidade, cirurgia, desidratação, enfim, que são outros fatores de risco, né? Você comentou uma coisa aqui sobre o quadro clínico. Uhum. Né? Quadro clínico. No caso da trombose venosa, um negócio que eu achei muito interessante ele comentar aqui, que o quadro clínico ele é inespecífico, né? Uhum. Cefaleia, né? Cefaleia, que pode ser cefaleia, pode ser um tumor, pode ser inúmeras coisas, né? Uhum. O paciente pode ter quadro de epilepsia, né? Então, isso aqui é interessante porque torna inespecífico. Isso aqui torna não só o radiologista, mas quem estiver interpretando o exame, a interpretação do exame de neuroimagem toma um protagonismo na avaliação e conduta do paciente, né? E acho que uma coisa que é legal... No final da introdução, está acabando a introdução aqui. Pode, Ó, é uma das poucas causas de hemorragia cerebral, a gente vai ver aqui por que pode sangrar, né? É uma das poucas causas de hemorragia cerebral em que a conduta que demanda uma terapia de anticoagulação. Né? Uhum. Geralmente, sangramento intracraniano é uma contraindicação para você anticoagular o paciente, exceto, né, uma das exceções é a trombose, hemorragia causada por uma trombose venosa cerebral. Então, você saber identificar de forma precisa uma trombose venosa cerebral diante de um paciente com sangramento é extremamente importante porque você pode mudar completamente a conduta daquele paciente. Né? Uhum. Então, a gente tem que saber identificar uma trombose venosa cerebral. Isso. Uma coisa que eu ia falar antes, Takeda, ainda em relação ao quadro clínico, eu acho que é bem importante frisar, porque como ela é uma doença que não é comum, a gente acaba não lembrando tanto, é importante lembrar que o infarto venoso ou a trombose venosa, a apresentação clínica dela, ela pode ser aguda, subaguda ou até mesmo crônica. Às vezes o paciente chega na emergência para ti com até 10, 15 dias de evolução. Aí tu pensa, não, isso aqui não deve ser uma trombose, porque eu tô acostumado que infarto arterial o paciente tem uma hemiplegia súbita, e aí ele vem correndo para emergência, e aí... Então, assim, eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Às vezes um paciente que está com uma cefaleia há 5 dias, 10 dias, até 20 dias, ele pode sim estar tendo uma trombose cerebral, pode sim estar tendo um evento vascular cerebral. Então, eu acho que é importante a gente ter isso na cabeça também. E não vai ser, assim... Essa aqui é a epidemiologia típica, né? Jovem. Geralmente a gente pensa não sei, pelo menos na minha cabeça, assim, sempre que eu penso num caso de congresso, né? Jovem, mulher jovem, uso de anticoncepcional, cefaleia de início agudo, né? Mas é muito bem lembrado por você, assim, o quadro clínico ele pode ser mais arrastado, o paciente pode ter
uma alteração do nível de consciência, né? Uhum. Que é uma coisa que você dificilmente vai pensar, eu acho que pode ser uma trombose venosa, né? Então é um negócio que pode ser muito, muito inespecífico mesmo. E como a gente vai ver, a gente tem que tomar cuidado com a técnica, né? Geralmente o pessoal pensa, eu vou fazer uma tomografia sem contraste, se tiver alguma coisa eu faço com contraste, né? Geralmente não é essa a conduta, não é mesmo isso? É isso aí. Eu acho que pode ser esse raciocínio, né? Mas a gente vai ver aqui com esse artigo que a gente pode perder muito diagnóstico sem uso de contraste, né? Com certeza. Mas uma coisa que eu queria assinalar, Takeda, só para a gente não perder nenhum ponto importante, quando a gente fala dos fatores de risco, eu acho que é legal lembrar que em até 20% dos casos a trombose venosa cerebral é idiopática. Então, o fato do paciente, sim. né, o fato do paciente não ser mulher ou daqui a pouco não usar um anticoncepcional, não estar grávida ou não ter nenhum fator de risco, isso não exclui a possibilidade desse paciente ter uma trombose, né? Só frisando essa... Isso aí é importante, né? Nem sempre a epidemiologia típica ela é a maior, corresponde... nem sempre a gente vai ver, né? Então, isso é importante mesmo. Isso é importante principalmente para quem vai começar a dar plantão de repente, né? Não é só quando vir esse tipo de paciente que eu vou ter que suspeitar de trombose. Muito bem lembrado. E ainda em relação ao quadro clínico, tem um tipo de trombose que ele dá alguns achados que nos lembram um pouco mais, né, Takeda, que é a trombose de seio cavernoso. Não sei se vale a pena dar uma ressaltada, né? Essa é uma que o paciente se apresenta com um quadro que essa sim pode nos fazer lembrar de uma trombose. E o protocolo de imagem que a gente vai ter que fazer, ele é um pouquinho mais específico. Então, paciente que faz trombose de seio cavernoso, que a gente vai ver depois onde é que fica e o que é, eles vão se apresentar principalmente com proptose, né, exoftalmia ali do globo ocular, quemose, que é o edema a hiperemia da conjuntiva ocular, e na imagem a gente vai ver o edema das veias oftálmicas superior e inferior e o borramento da gordura intraorbitária. Então, o paciente que iniciou com um quadro de exoftalmia relativamente aguda, subaguda, com quemose, isso é um dos poucos quadros clínicos, assim, acho que dentro da trombose cerebral que a gente consegue direcionar um pouco mais, talvez, Você diz pelo quadro clínico? Eu confesso que assim, o diagnóstico por imagem de trombose seio cavernoso, eu acho difícil de fazer, viu? É difícil, né? Eu não acho que assim, eu acho que teve uma vez que eu suspeitei, deixei meio descritivo, daí eu entrei em contato com, acho que era uma neurologista, e falei, talvez aqui esteja um pouco hipocaptante em relação ao contralateral, mas eu acho difícil você... A não ser que você tenha todos aqueles sinais indiretos que você comentou, né? Tem uma congestão venosa ali da veia oftálmica superior, tenha um edema orbitário, ipsilateral, né? Eu acho um diagnóstico difícil de fazer, viu? Difícil. De todas as tromboses intracranianas, eu ia comentar isso aí mesmo. É um dos segmentos trombosados mais difíceis de você fechar um diagnóstico com segurança. Eu acho, né? Talvez eu não tenha pegado um macete bom para fazer esse diagnóstico na prática. Tem alguma coisa que você usa na prática, assim, para avaliar a trombose de seio cavernoso? Além de todos os sinais indiretos, né, que a gente comentou? Eu nunca peguei, assim, na verdade, nunca nem peguei suspeita de trombose. Eu peguei já fístulas que tinham achados parecidos e tudo, mas pelo que eu li no artigo aqui, o que dá para tentar fazer são protocolos um pouco mais específicos, né, voltados para aquela região com cortes finos e tal, mas na prática nunca peguei. Fica mais parecido com o protocolo de hipófise, né, nos cortes Isso, né? Fica próximo a uma hipófise, assim. Pô, quando eu dei essa parte aqui dos objetivos do artigo, eu achei... Olha só, os objetivos dos artigos: revisar a fisiopatologia da trombose, ilustrar a anatomia do sistema venoso, descrever os diferentes subtipos de trombose intracraniana, incluindo seios venosos durais, trombose venosa profunda e veias corticais, e revisar a acurácia de várias técnicas, né, de trombose intracraniana.
além de mostrar os principais achados e pitfalls. Uhum. Eu acho que eles podiam mudar o título do artigo, né? Eu pensei assim, talvez o título do artigo devesse ser tudo o que você precisa saber em diagnóstico de imagem da trombose venosa, né? Tudo que o radiologista ou os não radiologistas precisam saber. Talvez seja um pouco pretensioso para um artigo assim da Radiographics, mas se fosse num ambiente mais informal, talvez num evento local assim, poderia chamar assim a aula. Poderia. Porque, tá muito bom mesmo esse artigo aqui. É um artigo que talvez nem todo mundo consiga abrir, mas vale muito a pena tentar acessar esse artigo aqui. Bom, fisiopatologia. Você consegue resumir a fisiopatologia? Como que você explicaria a fisiopatologia do que ocorre, né, quando tem trombose venosa cerebral? Bom, a primeira coisa para acontecer a trombose é você ter alguma alteração local ou sistêmica que vai predispor a uma trombose. A partir do momento que tu desencadeia o mecanismo todo de trombose dentro do vaso, vamos usar um exemplo, por exemplo, de uma veia cortical trombosada. Você trombosa aquela veia, todo o sangue que deveria drenar através daquela veia, ele vai encontrar um aumento de pressão na frente dele, e ele não vai conseguir ser drenado, né? Então a gente tem um aumento de pressão retrógrada. Lembrar que essas veias que estariam drenando para esse vaso trombosado, elas estão drenando o parênquima encefálico, né? Então, com o aumento de pressão dentro desse vaso, a gente acaba tendo um extravasamento de líquido, né, de plasma, com edema vasogênico na volta. O que acontece? Se esse processo, se a gente não recanalizar, se a gente não iniciar a terapia anticoagulante nesse paciente, esse processo ele vai piorando ao longo do tempo. E aí a gente começa a desencadear como se fosse uma série de reações em cadeia, porque esse edema que antes era vasogênico, com o aumento dessa pressão a gente começa a ter uma isquemia local e aí a gente pode evoluir com infarto citotóxico, com edema citotóxico, que é aquilo que o Takeda já explicou, que é aquele edema que a gente tem restrição na difusão da água, muitas vezes evolui também com hemorragia. É o edema da isquemia, né? É o edema da isquemia, isso. Além disso, bom, tem a isquemia que eu já falei, a hemorragia, eu acho que é principalmente essa, assim, a fisiopatologia. Depois, como progredir, a gente vai ter uma redução da absorção licórica, porque está interligada ao sistema venoso, mas eu acho que a ideia básica talvez seja essa, assim, que você entope um cano, aumenta a pressão posterior retrogradamente, porque tu não consegue drenar, e faz edema local, que pode evoluir a edema citotóxico, isquemia e infarto. Ele faz a isquemia porque o sangue para de fluir ali naquele parênquima, né? Uhum. Assim, o espaço é limitado, né? Dentro você usou a analogia do cano, né? Do encanamento. Se a parte do sistema que drena o sangue não está funcionando, então o sangue novo, oxigenado, não consegue chegar, ele fica paradinho ali, né? Então não chega sangue novo, oxigenado, e pode fazer a isquemia, né? Então, sempre que... daí então fica uma dica, né? Sempre que forem ler edema citotóxico, tem que pensar, não é só injúria isquêmica, né? Não é só injúria isquêmica que causa edema citotóxico, mas é um dos principais exemplos, né, que a gente tem, a injúria isquêmica como causa do edema citotóxico. Então, quando lê edema citotóxico, pensar em isquemia, né? Dentro desse contexto aqui, pelo menos, de trombose. Então tá, o cano entupiu, pode dar um edema naquela região, se for crônico, ou se não tiver também colaterais suficientes, né? Porque tem uma trombose, mas se for uma região que tem bastante veia colateral, que consegue compensar aquela oclusão venosa, pode não chegar a um edema citotóxico, né? Isso aí. E a parte hemorrágica, hein? Por que sangra? Por que sangra? Eu acho que tem a ver... Eu acho que pode ser... tô te cortando, pode falar. Não, eu ia dizer que eu acho que também tem a ver, talvez, com o aumento de pressão capilar local, sabe? Sim. Mas eu não tenho certeza agora. Não, quando
quando eu tô explicando, eu tenho estudado assuntos variados ultimamente, sabe? E eu vejo como é difícil, às vezes, você entender uma coisa nova, uma área nova, assim, que quando você passa muito tempo estudando uma coisa, quando você muda de área de estudo, eu descobri que eu tenho uma dificuldade impressionante de aprender uma coisa nova. Então, explicando essa fisiopatogenia aqui para uma pessoa que está começando a estudar agora, talvez não fique... a gente discutindo, a gente consegue entender, ficar uma coisa clara, né? Ficar uma coisa óbvia, mas talvez para quem está começando a estudar não fique tão óbvio. Por isso que eu gosto tanto de analogia, né? E como eu sou aqui do interior, do Paraná, a gente conhece bastante de rio, né? Então eu sempre uso bastante analogia usando o rio. Então, assim, imagina que você está em determinada parte de um rio, na margem, na parte seca ali. Aquilo lá é o parênquima encefálico, né? E você fica na beira do rio, porque é através do rio que chega comida, chega água para você poder beber, né? Aí o que acontece? Se você coloca uma barragem, uma oclusão na parte do rio, antes de chegar onde você está, para de chegar água, para de chegar alimento, aí você morre. Isso aí seria uma injúria isquêmica por oclusão arterial, né? Impedindo que a água chegue onde você está. Se você coloca uma barragem, uma oclusão, depois do rio ter passado pela região ali onde você está, vai acontecer o quê? Vai acumular água, vai fazer o quê? Vai alagar ali, vai fazer uma congestão. Então, quando alaga, quando acumula muita água ali, seria o que o infarto venoso hemorrágico, né? Então, aumenta muito a pressão, ou se fosse a analogia do cano também, se aumentar muito a pressão, acaba extravasando o sangue e a gente tem a transformação hemorrágica. Primeiro começa com transformações hemorrágicas mais focais, petequiais, na região cortical principalmente, e depois elas acabam confluindo, fazendo hemorragias mais extensas, né? Então, quando você pega o comecinho do sangramento intracraniano, principalmente em umas sequências mais sensíveis, né? A sequência mais sensível na ressonância magnética é a sequência SWI, ou T2 gradiente eco, para conteúdo hemático, né? A gente vê uns pontinhos hemáticos corticais. Inclusive, acho que eu tenho um post no Instagram em que tem uma transformação hemorrágica mais cortical, assim. Então ela começa principalmente na região cortical e depois tem uma extensão mais profunda desse sangramento por esse mecanismo, né? Você coloca uma barragem no rio e acaba acumulando água ali e faz um lamaçal ali, né? Faz um estrago na região. Sabe que foi boa essa analogia, Vanessa? Olha, eu achei muito boa. Acho que ficou didático. Eu acho que você é meio puxa-saco, Vanessa. Eu não confio muito nessas opiniões. Tá, então tá. Vamos fazer o quê? Não, mas eu achei que ficou boa mesmo. Então, tô acompanhando o artigo aqui. Ele vai passar uma parte de anatomia que eu acho que vai ficar difícil a gente fazer sem imagem. Depois, no final, eu vou colocar eu vou ilustrar a anatomia mostrando um exame. Então ele fala aqui, né, todas as manifestações. Então a gente pode ter um edema, quando está acumulando um pouco de água, quando começa a acumular muita água faz a transformação hemorrágica. Com aquela água parada, né, não está fluindo a água, não está chegando sangue oxigenado, pode ter processo isquêmico também. E todos esses fenômenos é que a gente vai tentar traduzir daí através dos achados de imagem, né? Cada tipo de manifestação dela, edema vasogênico, edema citotóxico da isquemia, transformação hemorrágica, cada uma dessas manifestações a gente vai ter uma manifestação de forma diferente no exame de imagem. Então é isso aí, basicamente são essas informações que a gente vai tentar enxergar agora através do exame de imagem, sem mostrar imagens, hein, Vanessa? Esse é o grande desafio. Vamos lá, o grande desafio do dia. Ele vai falar ele começa a falar de fatores de riscos aqui e manifestações clínicas, né? Está falando dos efeitos locais ali. Você quer dar uma revisada aqui nos fatores de risco locais que ele descreveu? Pode ser, eu acho que de repente, a gente pode tá frisando aí os principais fatores de risco locais, até para a gente saber o que procurar, né? Aqui, então. Então, dentro das causas locais, quase todas elas aqui têm muito a ver com o contexto de trauma, né? O plantonista que está na emergência lá,
Trauma craniano é o primeiro fator de risco local que ele coloca aqui pra gente, né? Então, viu uma fratura, viu algum hematoma subdural, intracraniano, procurar ver se tem algum seio próximo que possa estar acometido, né? Enfim, outra coisa bastante importante... Você acha que é válido nesse contexto de trauma, se tiver uma fratura passando no trajeto de um seio ali, você acha que é válido fazer um exame contrastado? Não, com certeza. É mandatório fazer, né? Você acha que é mandatório? Eu acho que sim. Tá. Não, eu acho que eu tô perguntando porque em alguns locais que eu vejo exame assim, de situação de emergência, eu vejo que poucos exames com fratura envolvendo o trajeto, né, mesmo que descrito no laudo e discutido com a equipe plantonista, eles não em alguns locais eles não fazem. Né? Não sei se... Só se tiver alguma manifestação mais grave, sabe? Entendi. Mas é que realmente, né, se o paciente tiver uma trombose, talvez mude, você pode evitar uma complicação daquela trombose. Porque que nem a gente já viu o quadro clínico inespecífico, daqui a pouco ele já está rebaixado por algum outro motivo, né? Muitas vezes esses pacientes estão sedados por dor, então tem todo um quadro clínico por trás disso, né? Às vezes é difícil a gente se basear só no exame físico, enfim, então eu acho que é bastante válido, eu acho que tu fazer, mesmo que, digamos, tu esteja pecando pelo excesso, eu acho que tá no caminho certo, assim. Mas você sabe se tem algum guideline, assim, algum protocolo de algum serviço que recomenda de forma oficial a realização de exame contrastado? Eu desconheço, teria que pesquisar, Takeda, não sei se existe algum guideline. Se alguém que for assistir isso aqui, essa discussão, tiver algum conhecimento, pode contribuir que vai ser válido para todo mundo, né? Todo mundo que lê na sequência vai poder aproveitar essa informação. Mais alguma causa local da fratura? Outra, acho que, claro que ele cita ali tumores também, pode acontecer, mas vai ser mais difícil você pegar no dia a dia. Agora, infecção local, eu acho que é uma coisa bastante importante, assim, principalmente... isso aí eu já peguei algumas vezes. As mastoidites, né, da vida, otomastoidites, sinusites, né, principalmente seio esfenoidal, células etimoidais, até... então... Aí que tá. Esse é um tipo de situação que eu acho que tem que chamar atenção quando estiver pensando na possibilidade, né, da trombose do seio cavernoso. Eu acho que é difícil, talvez eu começaria a pensar de forma mais séria na possibilidade de trombose de seio cavernoso se tivesse uma sinusopatia esfenoidal mais extensa, assim. Mas se eu visse só uma simples assimetria ali do seio cavernoso, no pós-contraste, eu não sei. Eu ficaria receoso de... Talvez só descrever que tem uma assimetria, entrar em contato com o neurologista e falar, olha, pode ser que sim, talvez se tiver uma suspeita clínica, talvez fazer uma angiografia, né, para avaliar melhor aquilo ali. Bom, das causas locais, eu acho que essas são as principais, ainda mais assim no dia a dia, principalmente eu acho que infecção e relacionada ao trauma, né. Aí depois ele cita ali as causas sistêmicas, são aquelas que a gente havia falado, distúrbios hormonais, né, paciente cirúrgico, doenças hematológicas, câncer, as infecções. Né, ele colocou aqui, isso aqui também eu já vi um bocado de casos de paciente com tumores, por invasão local do tumor, né, mas paciente com câncer entra num estado de hipercoagulabilidade e acaba tendo trombose intracraniana venosa. E aí aqui ele enfatiza aquilo lá que você comentou mais cedo, né? Dos 20% que pode ser idiopático? Isso. Embora a maioria dos pacientes tenha pelo menos um dos fatores de risco comentados, até 20% são idiopáticos. 20%, né? Um quinto. Cada 5 pacientes com trombose, um vai ser idiopático. Essa conta, eu sou ruim de matemática, hein? Mas é isso aí. Proporção, né? 1 para 5. É isso aí, 1 para 5, É bastante, né? É bastante, sim. Ou seja, como que a gente pode traduzir isso para a nossa prática? Principalmente para quem lida mais diretamente com o exame de imagem, né? Para radiologista, para residente de radiologia. Como que você traduziria isso? É uma pergunta difícil porque é uma pergunta ruim, é bem pouco específica, assim, né?
É difícil fazer uma pergunta específica, pouco específica, e esperar que a pessoa dê uma resposta precisa, né? É difícil. Então, em outras palavras, que é importante é a gente sempre olhar de forma ativa. Pelo menos os seios venosos durais, né? Seio sagital, seio transverso, seio sigmoide. Olhar de forma ativa, mesmo que não seja um exame de angiotomografia venosa. Isso. Né? Por quê? Porque o quadro clínico é específico, então ele pode não ter aquele quadro clínico específico. 20% dos pacientes não tem um fator de risco evidente. Então, se você for esperar para olhar de forma ativa o seio venoso dural só nos pacientes que tem um fator de risco, que você está suspeitando clinicamente que tem a trombose venosa, você vai comer bola, vai acabar comendo bola. Né? E no Pontos Medicina, aproveitando o momento merchan aqui, no Pontos Medicina, não sei se você passou por esse caso já, mas a gente tem, os alunos, eles são treinados para não comer bola nesse tipo de situação. É um paciente que não tem fator de risco, foge daquela epidemiologia, mas tem que olhar de forma ativa as seios venosos para não deixar passar esse tipo de diagnóstico e deixar de tratar, e depois o paciente complica e vira uma nhaca, né? Concorda com isso? Concordo, com certeza. E é fácil deixar passar. Muitas vezes é um achado muito sutil. Você está pensando se você deixou passar agora? Tô. E já deixei. Bom, já respondeu as respostas da semana? Eu já olhei, mas eu ainda não respondi o questionário. Falta só responder, mas já olhei os casos. Já olhei. Se você não viu um caso de trombose, você perdeu. Eu perdi a trombose. Eu acho que esse aí eu vi. Bom, aqui, ó, você falou que esse aqui é uma coisa que você tinha chamado a atenção já também, o tempo de apresentação dos sintomas. É muito, muito variável. O mais comum aqui, ele fala que é a forma subaguda, né? De 2 a 30 dias. Isso. Apresentação dos sintomas. Mais comum de 2 a 30 dias. Deixa eu dar uma revisada aqui só no fatores de risco. 20% não apresentam fatores de risco. Exclamação. Muito bem. Então, a maioria dos casos, mas mais uma vez, né, como é inespecífico, né, a apresentação clínica, a maioria dos casos, 50% dos casos. O mais comum, aliás, não fala que é a maioria dos casos, fala que o mais comum é a forma de manifestação subaguda, nessa faixa né, de tempo. Mas mesmo assim, só metade dos casos, a outra metade dos casos vai fugir desse padrão mais comum, né? Depois tem a fase aguda, a fase crônica. Segue aí, Vanessa, me ajuda aí. Bom, aí depois ele lista ali os 3 principais sintomas mais comuns relacionados, né, à trombose cerebral. O primeiro deles é a cefaleia, que vai de 89% a 91%. Depois vem os déficits motores, que vão de 52% a 68%. E por fim, crises convulsivas, de 39% a 44%. Depois disso, ele comenta ali que as manifestações clínicas, elas estão associadas com o tempo de desenvolvimento, com o tempo que esse paciente está com essa trombose, e muitas vezes também o sintoma clínico pode estar relacionado ao local da trombose, né? Então isso é uma coisa interessante, assim. Ele cita que, por exemplo, pacientes em relação ao tempo, então, primeiro, né, pacientes na fase aguda, os déficits neurológicos focais são mais comuns, tá? E aqueles pacientes que estão em uma fase mais crônica, né, mais subaguda para crônica, os sintomas muitas vezes estão relacionados a uma síndrome de hipertensão intracraniana, um aumento da pressão intracraniana. Aí vem o papiledema com alteração visual, cefaleia, toda aquela síndrome de hipertensão intracraniana, né? Na fase subaguda? A fase crônica, subaguda, tardia, crônica, é síndrome de hipertensão intracraniana. O mais comum, né?
Isso aí. Uhum. Que a gente comentou antes, que conforme, se esse paciente não for recanalizado, tem a questão da reabsorção do líquor, que você vai começar a não conseguir mais reabsorver o líquor, então você entra num ciclo vicioso, assim, e aí a gente acaba cada vez mais aumentando essa pressão intracraniana, por isso que é importante o tratamento precoce também, né? Uhum. Pacientes que... Então, ele fala depois... Pode falar, tá querendo? Tá, não, só enfatizando aqui, então, que o déficit focal vai depender do local acometido, né? Isso. Eu não sei, assim, na minha cabeça, eu no começo, assim, para mim era mais óbvio, assim, que a relação entre a manifestação clínica, uma manifestação clínica muito específica, né, para um acometimento de uma área do encéfalo, devido a uma artéria específica acometida, e na trombose venosa eu tinha uma noção mais, assim, eu não conseguia enxergar uma relação tão direta, né, entre um déficit focal e uma trombose venosa. Eu não conseguia entender. Então, a gente tem que usar aquela explicação que a gente usou, né, da congestão venosa. Você vai acabar tendo um edema, uma congestão venosa, um edema vasogênico, edema citotóxico, naquela região específica que é drenada por aquela veia específica, né? Uhum. Então, assim, apesar de não ser uma artéria, que a gente está pensando, geralmente a gente pensa no território específico do parênquima em território arterial, mas existem também territórios venosos, né? Uhum. E que dica que você dá para o pessoal decorar o território venoso? Olha, eu acho que é saber anatomia, sabe, Takeda? Porque, na verdade, em geral, o seio que tu vai estar estudando, ele vai estar próximo ao local de drenagem dele. Então, eu acho que saber anatomia é uma boa dica, assim, né? Por exemplo, uma trombose venosa profunda, né, de veias medulares, de seio reto, elas vão comprometer o tálamo, vão comprometer a porção superior do tronco encefálico, substância branca profunda. Então, eu acho que tu saber onde ela tá já é uma dica bem importante, né? Eu tenho uma dica prática melhor, eu acho. Vamos ver. Procura no Google. Vamos ver. Procura não. Se você quer saber se aquele território, pelo menos, tem um sangramento, aí você quer ver se aquele sangramento tem relação com aquela veia que está trombosada, né? Se tem uma trombose, você quer saber se tem relação entre a trombose e aquele sangramento. Ou se tem um edema, né, no parênquima encefálico. Procura no Google o território venoso, né? Hoje em dia, a gente não precisa ter tudo decorado na cabeça, né? Isso aí é uma coisa, o Antônio Rocha chamou atenção nisso aí na JPR. Ele falou, hoje em dia você tem que saber onde procurar. Né? Então, se você procurar no Google território venoso cerebral, a primeira coisa provavelmente que vai aparecer lá vai ser um mapa coloridinho certinho, assim, sabe? Desenhado a verdade. Da região onde é a drenagem do seio sagital superior, do seio sagital inferior, do seio ré, da veia de Labé, veia do seio transverso. Então, eu acho que para a vida prática, talvez para uma prova, né? Não sei, talvez para uma prova precise decorar, mas para a vida prática, eu acho que não precisa decorar, né? Não precisa guardar esse artigo. Eu acho que procurando no Google você vai acabar achando de forma... Essa é uma dica que eu daria. Bom, depois, onde é que a gente parou ali? Na questão temporal da manifestação clínica, né? Uhum. E depois ele fala da manifestação por localização, né? Ele fala da questão da trombose do seio sagital superior, que costuma se caracteriza mais por cefaleia, convulsões e os sintomas motores e sensitivos também aqui. Uhum. Trombose de seio transverso, mais com cefaleia, afasia, déficit de memória e convulsões também. Uhum. Quando tem comprometimento do transverso e do sigmoide, a gente pode ter também cefaleia occipital ou cervicalgia, né? E a semiologia da trombose do seio cavernoso, que a gente comentou antes, que inclui a quemose, que é a hiperemia da conjuntiva ocular, a proptose, oftalmoplegia, porque se vocês forem ver depois a anatomia do seio cavernoso, a gente vai ver que dentro dele passam alguns pares cranianos, que inclui o terceiro, o quarto e o sexto, né? Então esse paciente pode evoluir com oftalmoplegia.
Boa inclusão de informação aí. Eu acho que a minha opinião aqui sobre esses quadros clínicos mais comuns de acordo com o seio, eu acho É difícil, né? eu acho que não vale a pena quem focar nisso aqui não. Talvez o que vale mais a pena aqui é a questão do seio cavernoso. Daí eu acho que, como você falou, né, pode ser uma coisa que seja relativamente mais específica, né? O resto aqui, tentar diferenciar as tromboses, seio sagital, seio transverso pelo quadro clínico, acho que isso aqui não... Talvez a Muito afasia difícil. ali tenha um pouco mais de relação, né? Porque pega ali a região do giro temporal superior e tal. Mas fora isso, acho meio viagem, sabe? Uhum, beleza, eu concordo contigo. Você pode discordar também, Vanessa, por favor. Não, mas eu concordo contigo. Eles trazem isso, mas e até porque na prática é muito difícil a gente saber também, né? Muitas vezes é difícil saber o quadro clínico e tudo mais, mas É como eu falei pra você, o papel deles está perfeito aqui. Eles têm que colocar eles têm que descrever ali a estatística deles, né? Ó, é, na nossa casuística, os pacientes tiveram trombose seio sagital superior, a manifestação clínica mais comum foi tal, 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 tal. isso, E eu acho que o nosso papel, que eu estou imaginando aqui, é tentar traduzir, ó, o que está descrito aqui que é válido para a vida real, né? Para a vida prática. Isso para a aqui eu vida acho que prática. não vale a pena. Isso aí, né? Grande desafio, hein? Discutir artigo de imagem sem Sem imagem. imagem. Então, achados de imagem aqui. Ele começa a fazer uma revisão, né, dos achados de imagem. E daí ele chama atenção para uma coisa que eu já tinha destacado, né, previamente. Ele fala que normalmente o paciente que tem uma emergência neurológica, né, no pronto-socorro, ele vai fazer o quê? Vai fazer uma tomografia de crânio sem contraste. Quer ver se tem uma hemorragia, alguma emergência neurocirúrgica, principalmente, né? E é É, possível fazer? Explica aí, pessoal, Vanessa, se é possível fazer diagnóstico de trombose venosa cerebral sem contraste. é possível sim. Assim, eu não vou fechar um diagnóstico de uma trombose venosa cerebral, mas eu vou levantar a lebre, eu vou suspeitar, né? Que nem Quando que chama atenção? eu vou suspeitar quando eu tiver o que a gente chama de um vaso hiperatenuante, o que é um vaso bem branquinho, os seios durais ou uma veia cortical branquinha, tá? Então, até dentro das primeiras 2 semanas da trombose cerebral venosa, esse trombo ele vai ter uma alta densidade, em geral entre 50 e 80 HU, né? O que é uma densidade alta para vocês terem noção, assim, os tecidos moles em geral têm 30 HU na média, 25, 30. Então, 50 a 80 é uma densidade bastante alta, ele fica branquinho. A gente vai olhar aquilo ali na tomo sem contraste e a gente vai descrever e vai dizer que ao estudo sem contraste a gente não tem como saber o que é. Por que não tem como saber o que é? Porque é inespecífico e porque existem condições que muitas vezes nem patológicas são, que mimetizam isso, tá? Por exemplo, paciente que esteja desidratado, né, ele vai Isso é um acabar clássico, né? tendo um aumento do hematócrito, né, então o vaso vai ficar mais branco porque você tem mais hemoglobina, mais ferro. O paciente que tem hematócrito elevado, seja por uma disfunção hematológica, enfim, por algum outro motivo, ele pode ficar mais branco, tá? Então, acho que essa é uma das dicas. A outra dica é olhar se todos eles estão brancos e olhar se isso é uma alteração focal ou não. Né? Pode ajudar um pouco. E aí, a partir daí, a gente vai ter que partir para um exame mais sensível, que a gente vai ver daqui a pouquinho qual que é. Isso aí é uma dica que eu dou ao pessoal que tá começando. Quando aprende a ver um vaso hiperdenso, né, seja artéria ou veia, as pessoas têm uma tendência de começar a enxergar vaso hiperdenso em todo exame, né? Todo exame acha que a artéria está hiperdensa, a veia está hiperdensa. Então a dica é exatamente isso aí. Né? Porque eventualmente o paciente mais desidratado, ele pode ter um vaso mais hiperdenso, seja artéria ou veia, mas aí vai ser difuso, né? Não vai ser uma ou outra, não vai ser assimétrico. Então a dica é essa aí, né? Você olhar se não está tudo. Se tiver todos os vasos hiperdensos, tem alguma coisa errada, né? Tem Isso alguma aí. coisa errada. E só aproveitando o gancho, né? Ele fica perdendo. Um dos motivos é porque tem um aumento do hematócrito, né? O paciente anêmico,
quando tem um sangramento, o sangramento na fase aguda ele pode não ser hiperdenso, né? Porque a gente pensa em sangramento recente como uma imagem hiperdensa, mas se o paciente for anêmico, pelo mesmo motivo, esse sangramento ele não é hiperdenso, ele pode não ser hiperdenso, né? Só aproveitando o gancho do hematócrito, né? Boa. Que tá uma das justificativas, né, da hiperdensidade é o hematócrito, né? Daquele conteúdo hemático ali. Baita dica. Tá, nas 2 primeiras semanas, né? Isso aí. Certo, nas 2 primeiras semanas. Então, quando foge desse período, né, das 2 primeiras semanas, você pode daí perder o diagnóstico, né? E essa artéria hiperdensa aí, ela é confiável, né? Se dá para ver, então, tomografia de crânio sem contraste é o suficiente para fazer o diagnóstico? Não, ela só é vista em 25, eles falam aqui em 25 a 56% dos casos, né? Quer dizer, se você tem essa suspeita, a tomo sem contraste ela é um método bastante pouco sensível, ela é pouco sensível, assim, para detectar isso, né? Metade, então, o fato metade você não vai diagnosticar. Metade a 2/3, assim, às vezes tu não vai detectar, então o fato do exame estar normal não quer dizer que o paciente não tenha nada, né? Às vezes ele tem, mas a gente, por limitação do método, a gente não está vendo. Pô, e esse... me dá uma opinião, que na prática você usa, você coloca ROI ali, ROI para quem não sabe é Region of Interest, né? Você faz geralmente uma bolinha, na grande maioria dos casos na rotina você faz uma bolinha numa região ali para você coletar informações daquela região de interesse, né? E uma das informações que você pode obter daquela região estudada no exame de imagem é a densidade, a média das densidades dos pontinhos dentro daquela região de interesse. Então, uma forma de medir de forma quantitativa, né, para tentar prever se tem trombo ou não no vaso, é você ver se a quantidade de unidades Hounsfield, né, unidades Hounsfield é uma unidade utilizada para medir a densidade daquela região. E quando está muito elevada, é uma das formas que vocês podem encontrar na literatura de avaliar se tem trombo ou não. Você usa essa análise quantitativa para fazer o diagnóstico? Tá, eu uso. Que valor que você está acostumado a usar? Eu uso em geral corte de 60. Eu uso tanto para artéria, isso aí, tanto para evento isquêmico, quanto para. Às vezes tu olha e tu pensa, será que tá, será que não tá? Isso é bem comum na prática, né? A gente fica nessa dúvida, será que tá hiperdenso, será que não tá? Aí tu vai, tu mede, aí se vier, deu 35, tá, ok, tá, isso aqui não. Agora mediu, deu 60 ou mais, 70, não, isso aqui tá hiperdenso, então tu fica mais confiante. Não que eu vá deixar de descrever, né, porque o exame sem contraste ele é bastante limitado, mas vai me dar um grau de confiança maior, assim, pra eu dizer, eu acho que isso aqui realmente tá alterado, sabe? Eu confesso que eu uso pouco, sabe? Assim, existem vários valores de referência, né? Acho que os primeiros artigos de artéria e hiperdensa usam 43 como um valor de corte e 1.2 de relação, né? Para valorizar se está hiperdenso ou não. Mas daí varia de até 47, né? Acima de 47 para valorizar uma artéria hiperdensa. E a relação de 1.5, quando você coloca um ROI numa artéria que você acha que está hiperdensa e compara com uma artéria que aparentemente normal, né? Se tiver uma relação acima de 1.5, aí você teria uma artéria hiperdensa, para você fazer aquela comparação, né, do que a gente estava falando, para não correr aquele risco de pegar um paciente que simplesmente tem todos os vasos hiperdensos, né? Então, por isso que é importante fazer análise comparativa também. Eu confesso que quando está muito assimétrico, assim, está muito chamativo, e daí é um negócio muito subjetivo, né, falar que está muito chamativo, porque o que está muito chamativo para mim pode não ser muito chamativo para outro colega radiologista, talvez uma pessoa que está começando não seja tão chamativo, e daí usa a medida. Uma das coisas que eu fico com medo da medida é porque tem vários valores de corte diferentes na literatura. Então você pega esse valor de corte mais antigo, né? 43. Pô, 43 você dá trombose para uma pancada para todo mundo. De trombose, né? Mesmo 47 eu acho que tem bastante gente assim que pode não ter trombose e você acabar valorizando, né? Eu tenho um pouquinho de receio em relação a valores absolutos em neuroimagem em geral, sabe? Fazer diagnóstico de Chiari só pela medida, né? Fazer um diagnóstico de uma malformação, fazer um... Lógico,
as medidas eu acho que servem muito mais como um norte, sabe? Norte, exatamente. Olha, eu acho que está mais próximo do normal, acho que está mais para alterado, né? E se fica uma coisa meio limítrofe, mas então é importante talvez as pessoas saberem, né? Aqui o artigo, para aveia, ele coloca de 50 a 80. É um valor bem amplo aqui, né? Bem mas de amplo, 50 a né? 80 HU como um valor talvez ali que possa ser usado como referência para você diagnosticar trombose, né? Abaixo disso, então abaixo de 50 não seria uma densidade suficiente na tomografia, sem contraste, para você fazer o diagnóstico de trombose. Mas tem que tomar cuidado na prática, né? Eventualmente o paciente anêmico poderia ter uma trombose com um valor menor. Lembrando que a sensibilidade da tomografia sem contraste também não é boa. Então, assim, vai levar várias coisas em consideração. Eu acho que é válido usar na prática, mas não ficar bitolado na medida. Não tem ficar que... esperando um valor mágico para Isso fechar um aí. diagnóstico. Acho que essa que seria talvez a minha recomendação. Não sei se é uma recomendação boa ou não, mas é o que eu uso na minha prática. Enfim. Boa. Portanto, levando tudo isso em consideração, é que o contraste endovenoso é importante, certo? Com certeza. Ele fala aqui ele pula direto aqui para a técnica da tomografia, né? Mas não é necessário, né? Eu acho que tomografia de crânio sem contraste... Um problema na tomografia de crânio sem contraste é que em muitos serviços o técnico querendo deixar bonito o exame, deixar aquele polígono de Willis bem bonito, as artérias bonitas, ele faz uma aquisição muito precoce. E daí a veia não está com contraste suficiente e fica bem difícil de identificar. Ele até recomenda um protocolo aqui de 45 a 50 segundos. Tal. E daí ele dá uma sugestão de janela aqui, né? Eu acho que isso aqui dá um nó na cabeça, as pessoas que querem ficar decorando uma janela. Imagina que loucura, né? A pessoa tentar ficar decorando uma janela para ver trombose, uma para ver um hematoma subdural mais sutil próximo à calota craniana, uma janela para ver otospongiose, uma janela para ver AVC, uma janela... Pô, pessoa, é impossível decorar isso aqui, na minha opinião. Eu acho que assim, é válido, uma recomendação. No nosso serviço a gente conseguiu ter uma acurácia diagnóstica com essa janela, mas para a prática, você usa aquele númerozinho que fica no canto? Não, vai testando até ver qual que fica melhor. Eu acho que tem que ser na mão, acho que é igual... Vai na tentativa e erro. É igual quando você pergunta para alguém da família que sabe cozinhar bem, né? Quanto de sal que você joga, né? Exatamente. Eu vou jogando, né? Não dá pra você pesar um... Vai jogando e vai provando, e vai vendo. Meu, é mão. Esse aqui é o tipo de coisa que depende de mão, de experiência, não tem jeito, né? Exatamente. Então tá bom, que bom que você concorda. Pessoal, eu tive que fazer uma pausa na discussão, porque como vocês separaram, começou a ficar um pouquinho extenso, tá? Então eu vou fragmentar esse primeiro artigo em mais de uma parte. Eu acho que é um assunto muito importante, não vale a pena discutir de forma rápida, eu acho que vale a pena discutir da forma mais detalhada possível. Então, se você tiver alguma sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo, pode mandar direct para quem me segue no Instagram, no Facebook, pode mandar mensagem direta para mim. Vai ser muito importante o feedback sobre esse novo projeto, beleza? Obrigado!